Mensagem auxiliar das cartas de Paulo, ainda sobre o capítulo 13, versículo 3. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Então, seguindo a mensagem muito bela igualmente, no livro Vinha de Luz, capítulo 163 da editora FEB, podemos nos questionar, ainda sobre esse item, sobre esse versículo, quem se mobiliza pelo próximo já é seu irmão? Então precisamos compreender como aguardamos atitudes de irmandade segundo os critérios divinos. A mensagem intitulada O Irmão. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhe são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é indisplicente, indiferente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo, ignorante. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso, interesseiro. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar, ofender a posição dos outros é soberbo, arrogante. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla, combinação de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Uma mensagem muito bela para nos auxiliar a compreender um pouco do que é estar distante dos sentimentos e atitudes de doação e quando realmente, quem se mobiliza pelo próximo, só por si mesmo, por estar se mobilizando, já é o seu irmão, já se pode se chamar irmão de um mesmo pai, ambos irmanados já em Deus. A questão é, quem está doando ou fazendo a atividade de amparo, qual é a verdadeira intenção? Qual é o marco real? Quais são os sentimentos que estamos animando quando assim procedemos? Porque se estamos fazendo só para nos mostrar, nós só estamos alimentando a vaidade. Porque se só estamos realmente fornecendo ajuda a alguém para aquela pessoa seguir a nossa forma de pensar, seguir os nossos ideais, igualmente, políticos ou não, sociais, culturais ou não, estamos, na verdade, numa posição de tirania, porque estamos impondo restrições ao que se refere a ajudar. E quem dá, igualmente, para livrar-se do sofredor? Isso é muito comum. Então, por vezes, alguém nos aborda e a pessoa pede uma ajuda e, por vezes, tratamos de ajudar o mais rápido possível, mas no fundo, o sentimento é de se livrar daquele sofredor. Se livrar de quem está na condição mais degradante da sociedade, mais humilhante,
mais desgastante para aquela alma. E como fazemos? Agimos de certa forma como um displicente, aquela pessoa que é totalmente indiferente, não se importa como o outro está vivendo. Então, igualmente, existem aqueles que gostam de exibir os títulos da terra e de certa forma, ajudar exibindo esses títulos. É porque ele está ignorando que o foco é o auxílio àquela outra alma, é o valorizar aquela outra essência divina, que aguarda a nossa contribuição pelos problemas pelos quais ela já precisa passar aqui na Terra. Não vamos poder resolver os problemas de diversas personalidades no mundo, mas podemos contribuir com o nosso copo de água fria para que todos possam passar pelos problemas em melhores condições. Não é à toa que Deus nos possibilita exercer a caridade uns para com os outros, para que possamos amenizar e conduzir todos juntos, todos os nossos corações para o mesmo destino, o implantar o reino de Deus em nossos corações. Então, igualmente, muitos promovem uma atividade de auxílio aguardando recompensas. Igualmente, tem pessoas que só realmente gostam de demonstrar a atividade de benemerência na frente de alguém para vender a imagem de uma pessoa melhor, moralmente melhor. Mas no fundo, o sentimento central é de interesse. Ele quer se beneficiar daquele contato social, seja um cônjuge ou não, de um relacionamento entre casais ou não, mas ele quer manipular aquela situação para vender aquela imagem de bom moço, de auxiliar, de caridoso, mas no fundo o processo é de interesse. Então estamos acostumados a mobilizar os nossos esforços usando as pessoas como se fossem pedras, onde passamos pisando e avançando como se não fossem nada para o avançar do nosso progresso. Mas não é assim que funciona. Deus aguarda de cada um de nós que possamos nos preocupar genuinamente com o coração do próximo. Então, quem dá na forma de humilhando o próximo, certamente é companheiro das obras malignas. Então, diversos espíritos que cobram os nossos erros do passado podem sim se utilizar, afinal todos somos médiuns, podem sim se utilizar das consciências dos corações mais ressecados para que ocorra uma contribuição, uma ajuda de benemerência, beneficência, como humilhando o próximo, malbaratando aquele coração e vilipendiando todos que estão à volta. Então precisamos nos atentar para isso. E quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Então muitos ajudam pensando: eu vou ajudar ele porque ele veio me pedir, vai que ele um dia pode querer me maltratar, quebrar meu carro, fazer alguma maldade. Então ele está ajudando só para sondar a extensão do mal. No fundo, ele não quer ajudar, mas ele vai ajudar por um constrangimento, por estar desconfiado do próximo. Então o sentimento central é desconfiado, onde a pessoa busca viver o bom senso para sempre se beneficiar e sempre beneficiar a si mesmo e não a mais ninguém. Então quem dá para afrontar, ofender a posição dos outros, é soberbo, arrogante. Então existem sim manifestações de ajuda, de amparo, até mesmo por situações de beneficência, do qual utiliza-se a pessoa para ofender outros grupos. Utiliza-se a posição de governança de certas instituições, seja governamentais ou não governamentais, para promover críticas, para promover
apologias, para promover uma série de impropérios, o qual a pessoa tem certeza absoluta que está certa, mas no fundo, a pessoa está agindo como um soberbo, uma pessoa arrogante, onde está utilizando o sofrimento do próximo como objeto de trabalho para avançar certas intenções. Então precisamos entender que por vezes instituições operam assim, mas nossos corações não podem operar assim. Não é normal, não é natural. Está muito longe do divino. Então, outra situação. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos. Então a pessoa faz aquela contribuição, uma doação, mas no fundo, ela quer até que o nome dela seja destacado naquela situação ou ação. E isso, na verdade, é um princípio de inveja. Ainda mais que inveja é o sentimento de tristeza gerado no nosso mundo íntimo pela alegria do outro. Então ele está vendo aqueles benfeitores ou grandes nomes populares que são classificados como benfeitores e o dela não é utilizado. No fundo ela se entristece quando sabe de uma notícia de algum benfeitor se destacando por uma ação, todos elogiando por uma ação muito bem elaborada de prática do bem, e a pessoa se entristece. Poxa, queria tanto ter sido eu, meu nome estaria ali, ó. Então é um sentimento complicado e que no fundo, se o que moveu a sua ação de doar, de ajudar, de amparar, foi focada em destacar o próprio nome, cuidado, porque certamente os sentimentos que possamos estar esposando é de inveja. Então, por último caso, o último exemplo tratado por Emmanuel, quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Então muitas pessoas executam uma certa atividade de ajuda e de amparo, mas no fundo pedem muito mais em troca. Prende aquele próximo e tenta até explorar a boa-fé daquele sentimento genuíno, por vezes da pessoa querer contribuir de volta a ajuda que recebeu num momento tão crítico, e a pessoa simplesmente trata o outro com um potencial gravíssimo de delinquência, o qual passa a explorar a reação do próximo em querer demonstrar a sua gratidão em relação a uma ajuda qualquer. Igualmente não é um sentimento naturalmente genuíno ligado às vertentes morais celestes. Então, em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá, quem trabalha com o processo de se doar pelo próximo, doando seja o que for, se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. Porque aquele que não dá, nem dá seu tempo, a sua atenção, ou qualquer outro recurso que a pessoa disponibilize, nem minutos da sua prece, não ora por ninguém. A mente dessa pessoa está cristalizada na indiferença ou na secura, uma secura total. A pessoa não deixa de fazer simplesmente por um julgamento. A pessoa deixa de fazer porque realmente não vê necessidade alguma. Ou seja, uma indiferença em relação àquela outra unidade celeste chamada o coração do próximo. Todavia, e agora vem verdadeiramente a verdadeiro título de irmão, é todavia o quê? Aquele que dá irradiando o amor silencioso. Porque por vezes não precisa se manifestar, né? E é claro que esse amor silencioso, ele não possui, ou seja, ele não tem propósitos de recompensa, nem para com Deus. Ele não espera retorno nenhum de Deus. Poxa, ajudei tanto Beltrano, Ciclano, mais Beltrano, mais Fulana. Poxa, Deus, né? Ganhou um crédito com Deus. Não, você não ganhou crédito com Deus. Você ganhou crédito com você mesmo.
Você pôde exercer e esposar novos sentimentos e colocá-lo em prática. E é essa a marcha para o Pai. Então, não são X quantidades de vezes que devemos agir assim para estarmos realmente, naturalmente conectados, fielmente ao Pai. É quando estamos naturalmente sempre agindo dessa forma, sem mescla, ou seja, sem combinação nenhuma de personalismo inferior. Então, quando estamos nesse nível de ajuda, já estamos reservando realmente para com aquela outra unidade celeste, que é o coração do próximo, o título de irmão. Então, o verdadeiro irmão, na grande família espiritual, ligada a Deus, ligada ao Pai, sempre está irradiando o amor silencioso em tudo o que faz, em tudo o que pensa. Fulano, pode lavar um prato aqui para mim, um copo para mim, que eu preciso usar um copo? Não podemos mais ficar pensando, lava você, porque eu vou lavar, mas só dessa vez. Que abuso, toda hora me pede alguma coisa. Não podemos mais alimentar esses tipos de pensamento, porque irradiamos outros tipos de vibrações. Devemos irradiar o amor silencioso. Deus, obrigado por eu poder contribuir pelo menos com o lavar de um copo para fulano. Que ele fique ao máximo em suas condições de asepsia, de limpeza, para que ele possa desfrutar adequadamente do uso desse utensílio tão maravilhoso, que foi fabricado com tanto carinho, que foi desenvolvido o vidro com tanto esmero. Então devemos irradiar, alagar o nosso mundo íntimo sempre de sentimentos positivos em todos os momentos, todos sem exceção, seja na benemerência de executarmos uma atitude, de doar uma atividade, um alimento, uma cesta básica, um salgado, um almoço, com alguém passando fome na rua, não importa. Mas que possamos irradiar esse amor silencioso, porque aí estaremos nos aproximando daquela outra unidade celeste que é o coração do próximo, realmente reservando um título maior, de um plano maior, de verdadeiros irmãos, segundo o Pai.